mim como para todos aqueles que trabalham com acupuntura, e com práticas integrativas e complementares em saúde. Para quem não conhece o Jean, vou fazer uma breve explanação sobre a carreira dele. Dr. Jean Luiz de Grande de Souza. Ele é fisioterapeuta de formação, ele é especialista em acupuntura e medicina tradicional chinesa, mestre em magistério superior e conteudista do curso de acupuntura para o Ministério da Saúde. É diretor do Centro Educacional em Saúde, IPGU. Então, uma grande referência também na luta pela regulamentação da acupuntura. Sem mais delongas, nós vamos agradecer a presença de todos e vamos pedir ao professor que faça a sua explanação a respeito das práticas integrativas e complementares em saúde no âmbito do SUS, sobretudo a acupuntura e a acupuntura, a auriculoterapia. Mas o mais importante de hoje é sabermos como se dá isso na dinâmica do Sistema Único de Saúde. Seja bem-vindo ao professor Jean, bem-vindos todos. Vamos agora prestar atenção na explanação dele. Como ele não está ouvindo, eu vou pedir para ele começar pelo chat. Boa tarde, pessoal. Para mim é um prazer ter essa oportunidade de estar conversando com vocês. Nós estamos gravando a apresentação. Infelizmente, eu tive aqui agora, hoje eu fiz reunião, mas eu tive um problema de áudio, então não estou tendo retorno de vocês. Eu não ouço vocês. Então, eu vou iniciar a apresentação e qualquer pergunta que vocês desejarem fazer, vocês, por gentileza, façam pelo site, pelo chat. Ok? Então, mudou toda a configuração aqui do meu falar. Peço a todos, nesse momento, que desliguem seus microfones para que possamos corretamente acompanhar a explanação do professor Jean. Eu espero que vocês... Alô? Oi. Eu espero que vocês estejam vendo aí a apresentação. E pessoal, hoje o negócio aqui, eu dei 300 bilhões de aula online. Acho que agora tá, né? Aí alguém pode me indicar no chat se está em modo de apresentação? Bem, então vamos lá. Bem, mais uma vez aí, então, queria agradecer a oportunidade de estar falando com vocês. Eu peço realmente aí desculpa pelo
pelo esse problema técnico. E o meu tema aqui, eu vou falar um pouco sobre a minha experiência na auriculoterapia. E na verdade, eu me propus a apresentar um pouco também do que é, né, o processo da auriculoterapia e, consequentemente, falar um pouquinho para vocês também dessas escolas, né, das escolas de auriculoterapia que nós temos, que é uma escola filosófica baseada na medicina tradicional chinesa e uma escola científica baseada nas pesquisas do médico lionnês, do Paul Nogier, que é um francês. Bem, independente das escolas, seja a escola francesa do Paul Nogier ou seja a escola chinesa, nós temos uma relação somatotópica, né, da orelha com o feto. Então, a orelha é um microsistema que corresponde a um feto já na posição, né, um feto na posição de encaixe, já um feto na posição invertida. Então, nós temos aí um microsistema. É bastante interessante a gente observar também, dentro da política, né, de práticas integrativas, nós tivemos aí, estamos comemorando já há anos, aí, né, 16 anos da política, e nós tivemos depois duas portarias, né? Depois da portaria 971, nós tivemos a portaria 849, de 27 de março de 2017, que aumentou, né, as práticas como biodança, Ayurveda, arteterapia, dança circular, meditação, musicoterapia, naturopatia, osteopatia, quiropraxia, reflexoterapia, reiki, Shantala, terapia comunitária, yoga. E depois nós tivemos uma outra portaria, que é a 702, de 21 de março de 2018, que ampliou essas práticas para 29 práticas. A auriculoterapia ou auriculopuntura, ela estaria dentro do escopo, né, da acupuntura / medicina tradicional chinesa, e aqui a gente está mostrando um pouco dessa relação que nós podemos fazer com diversas escolas, não somente com a escola chinesa. Então, nós temos aí dentro disso as bases filosóficas, que todo o processo estaria baseado nos 5 elementos, né? Então, fogo, terra, metal, água e madeira. Então, essa base dos 5 elementos, a base do yin e do yang, é a base para a auriculoterapia, como é a base para a acupuntura, tanto, de certa forma, tanto para diagnóstico como para tratamento. A gente vê muitas pessoas, né, procurarem para tratar com auriculoterapia, auricupuntura, e eu vou agora falar só aurículo, né, porque eu já estou tratando aí, vou tratar dos dois aspectos, para emagrecer e para deixar de fumar. Mas, na verdade, quando a gente faz essa relação, principalmente com a medicina tradicional chinesa, nós temos para cada elemento e para cada órgão do nosso corpo um aspecto muito importante emocional. Então, a ligação do coração com a alegria, do baço com a reflexão, do pulmão com a tristeza, mágoa, melancolia, do rim com o medo, com o pavor, e do fígado com a cólera, com a ira, com raiva. Então, a gente tem que entender que a auriculoterapia, a auricupuntura, ela é um sistema completo, tanto de diagnóstico quanto de tratamento, tanto para produzir analgesia, para as alterações, tanto somáticas quanto alterações psíquicas. É uma importante ferramenta dentro do sistema público de saúde, é uma importante ferramenta na atenção básica de extremo baixo custo e que a gente precisa ampliar isso. Bem, então aqui a gente vai falar sobre um breve histórico, como eu disse, ele é um método diagnóstico, terapêutico e analgésico de regulação psíquico-orgânica através de estímulos do pavilhão auricular. Para a gente separar um pouquinho, as pessoas sempre perguntam, que escola você usa? Na verdade, a gente não usa nem a escola hoje, nem chinesa, nem escola francesa. O que a gente usa é uma somatória das duas escolas, que é a escola brasileira. Então, ela soma tanto a escola francesa quanto a escola chinesa. A escola francesa é uma base neurofisiológica, reflexológica
E a escola chinesa é a base dos 5 elementos, do yin e do yang, dos meridianos, mas nós podemos casar perfeitamente os dois sistemas a partir do momento que a orelha ela é um microsistema, e nós temos aquele axioma clássico de várias práticas integrativas, que não é só da acupuntura, assim como é em cima é embaixo, assim como é no céu é na terra, assim como tem o yin, tem o yang, assim como eu tenho claro, tenho escuro, que é o princípio do macro e do microcosmo dentro de um processo de dualidade. E aí nós temos vários microsistemas no corpo. Nós temos o microsistema do crânio, do nariz, dos dentes, da face, das mãos, do pé, do abdômen. Mas o porquê que a auriculoterapia é o mais utilizado e mais conhecido? Porque, na verdade, nós podemos deixar o estímulo na orelha até uma semana. Apesar de que o ideal é até 5 dias, onde você tem uma eficácia de 100% daquele estímulo, e depois você faz a troca do pavilhão auricular, e aí tem todo um método para saber em que orelha você começa. 80% você vai começar na orelha direita, mas nós temos alguns testes que nós precisamos fazer para definir o lado que nós temos que começar, que é sempre no lado dominante. Então, canhotos, a gente vai começar na orelha esquerda, aí nós temos que saber se o indivíduo é destro, se ele é destro contrariado, se ele tem distúrbio de lateralidade, que é um pouco mais profundo dentro do processo de avaliação. Nós sabemos que desde o século XI a.C., as agulhas elas já eram, né, utilizadas para tratamento. E no Tratado de Longevidade do Imperador Amarelo, no Meiji Huanti, que foi recompilado em 400 a.C., ele já faz uma relação dos órgãos, que são chamados de Zan, e das vísceras, que são chamadas de Fu, né? Então, só que quando nós pensamos em órgãos e vísceras da medicina tradicional chinesa, e falamos do coração, nós não estamos falando do coração que nós entendemos como uma bomba só que bombeia sangue. Não, esse coração ele é algo mais. Esse coração é um coração tanto funcional, físico, fisiológico, mas principalmente um coração energético. Então, nós precisamos entender que quando eu vejo numa avaliação que o indivíduo tem uma alteração no Zan coração, não quer dizer que ele tenha que ter uma cardiopatia, como nós entendemos, mas sim que ele pode ter, por exemplo, uma alteração emocional, uma insônia, e pode apresentar também uma alteração na estrutura e também na função da forma como nós conhecemos. Então, a auriculoterapia ela já era reconhecida na China já há muitos, né, milhares de anos aí para tratar diarreia. Nós temos esse documento que ele é muito interessante da dinastia Ming, aonde nós estamos vendo aí um terapeuta fazendo a cauterização do lóbulo da orelha para tratar problemas oftalmológicos, que nós vamos ver um pouquinho mais adiante que no lóbulo nós temos o ponto do olho, né? E então era-se usado na antiguidade esse processo de cauterização, aonde principalmente na Inglaterra, né, os gladiadores, que os ferreiros na Inglaterra eles tinham a função de fazer as armaduras dos gladiadores, e quando eles eram feridos, eles usavam instrumentos, os cauteres, chamado cauteres de Percy, e que está hoje, né, nós temos esses 10 cauteres no Museu da Medicina, na história do Museu da Medicina de Londres, e nós tínhamos entre esse cauter específico que era usado para cauterizar o pavilhão auricular. No caso, nessa época, essa região ela era usada para ciática, cauterização para ciática, usado pelos ferreiros de Córsega para tratamento de dor ciática. Nós podemos hoje usar essa área, mas nós temos uma outra área que é um pouco melhor, tem um resultado melhor, só que nós temos esse problema. É claro que a cultura nossa não permite, né, que a gente vá queimando a orelha das pessoas. Mas o Nogier, como nós vamos ver mais adiante, ele foi inspirado por benzedeiras do sul da França que faziam a cauterização. A gente vai contar um pouquinho dessa história um pouco mais à frente. Então, antigamente se usava essas 3 áreas, segundo Jean-Baptiste Borelli, para fazer a cauterização para tratar ciática.
E também a gente tem o uso remoto do calor, que é o que o pessoal chama de moxa, mas isso, o nome correto seria moxa, porque vem de moguçá e o X tem som de que sai em português. Tanto para tratamento de pontos auriculares, como para tratamento de pontos sistêmicos. No caso, a moxa ela é feita de uma erva chamada Artemisia vulgaris ou Artemisia sinensis ou senes, e ela tem um alto poder terapêutico pelo calor e pelo efeito olfativo da erva usado desde a antiguidade. Nós usamos isso tanto no pavilhão auricular quanto nos pontos de acupuntura. No Egito, já se tinha, né, o uso também para analgesia, os usos de brincos com ação terapêutica, com ação anticonceptiva. Então, é muito importante a gente entender que um simples colocar de um metal na orelha, ele vai produzir interferências, principalmente interferências a nível de, por exemplo, de bioimpedância. Então, antigamente se usava, hoje já se parou muito isso, né? Mas tem muitas pessoas, muitas que ainda têm amálgama nos dentes. Então, você tem um amálgama lá no dente, no segundo molar, sei lá, num dente mais posterior, e de repente você coloca qualquer metal na orelha. Então, nós temos a relação forma-se um campo, né, entre o amálgama e o brinco, ou o piercing que se coloca. E esse campo, ele pode interferir principalmente a nível de receptores que nós temos, e isso pode produzir alterações, por exemplo, da pressão arterial. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Se eu não tenho amálgama, eu não vou ter tanto problema, porque o ponto vai mudar de lugar. Mas a gente tem que tomar cuidado com esses adornos quanto à relação dentária e a relação com eles utilizados no pavilhão auricular. Então, nós podemos também entender isso, que já é usado também no Sri Lanka, né? Os 89 pontos nos elefantes nilos, desde pequenininho, os elefantes já são estimulados no pavilhão auricular para que o homem ou quem está domesticando o animal possa deter o controle da deambulação, para frente, para trás, caminhar, parar, ajoelhar com o joelho direito, esquerdo. Então, já se conhece desde a antiguidade. Essa é uma reprodução do Museu Nacional do Sri Lanka de 1995, mas já se conhece esses pontos para controle da deambulação do animal. Hipócrates, na Grécia, ele usava muito, isso é bastante interessante, na saúde pública, na atenção básica, um ponto situado aqui bem em cima, quando você dobra a orelha, você puxa o pavilhão auricular, vai ficar uma área branca aqui, e a gente utiliza até hoje fazer microsangria nesse ponto, pode ser feito aqui e pode ser feito na frente. É só você dobrar a orelha, vai ficar uma área branca. A gente pode fazer com caneta de lanceta para medir glicemia, e você vai ter aí uma baixa muito rápida da pressão arterial. E como nós sabemos que o nosso sistema é um sistema atolado, né, cheio, então muitas vezes o paciente chega numa unidade básica de saúde e não tem como atender tudo ao mesmo tempo. E esse paciente está com a pressão a 190, 200 por 130 milímetros de Hg, né? O 19 por 13, como se fala, o 21 por 14. E aí nós temos que tirar esse paciente do risco cardiovascular até que ele possa ser atendido. E uma das formas é fazer a sangria desse ponto, como eu disse, aqui no alto. Vai lá, pega a caneta e faz uma sangria, depois faz a ordenha, lógico que devidamente com EPI, com luva, faz a ordenha, e você vai ter aqui, nós temos aqui no Hospital de Clínicas de Uberlândia, já alguns tratamentos, alguns trabalhos feitos com 600 pacientes, aonde em média de 5 a 7 minutos você traz essa pressão para níveis de 13 por 9, e isso vai durar, né? Isso vai continuar esse efeito até aproximadamente 2 horas após essa sangria. E aí realmente dá tempo desse paciente ser assistido na unidade básica de saúde. Então, o Hipócrates ele usava a sangria dos pontos auriculares tanto para doenças diversas como para a esterilidade. E aí nós temos um quadro do Jerônimo Bosch, de 1840, chamado de Jardim das Delícias ou Tríptico de Jerônimo Bosch. Ele está no Museu do Prado, em Madrid,
Então, nós temos aqui, né, o céu, o purgatório e o inferno, representando os 3 estágios aí da Divina Comédia de Dante, e o quadro chama-se Jardim das Delícias. Nós vamos pegar essa parte aqui, onde está o terceiro pedaço do quadro, e ampliar. Quando a gente amplia, a gente vai ver aqui que nós temos 2 orelhas justapostas. A orelha, para a medicina chinesa, ela é a abertura do rim, ela tem o mesmo formato do rim, então os problemas renais são tratados usando os pontos do rim, usando os pontos do meridiano também do rim, e aí, às vezes, da bexiga, enfim, mas é importante a gente ver que essas 2 orelhas, elas estão representando os testículos, né? Essa lança representando o pênis, e a orelha, ela está transfixada na área anatômica da fosseta triangular, que é essa região aqui, aonde nós representa na cartografia, no mapa da escola chinesa, representa o aparelho reprodutor, tanto masculino quanto feminino. E esse diabrete aqui, ele está lancetando o ponto que, dependendo da fase embriológica, ele é o ponto da boca, da garganta, mas ele também é o ponto da libido. Então, a gente começa a ver que o Jerônimo Bos van Aken, desde 1800 e pouco, aí já colocava nas suas obras, né, velado, de uma forma velada, mas estava aí a representação da importância e do microsistema auricular para tratamento de doenças. Pessoal, para aqueles que estão entrando agora, eu peço desculpas, eu não estou tendo retorno de vocês, aconteceu um problema técnico, mas está gravando e qualquer coisa depois a gente abre no final para perguntas no chat. Os incas também usavam como uma hipertrofia mecânica do lóbulo, os africanos, os astecas, para auxiliar em aspectos meditativos e também por uma diferença de casta. Nós temos aí os acuto lusitanos e o Hauck Kurimikati também utilizavam a acupuntura com cauterização para tratamento de ciática. E o Luciano de Battisti, mesma coisa, em 1850, também tem relatos de uso para odontalgia, para dor no quadril, dor no joelho e tratamento de ciática. Aí nós tivemos um marco importante, que é a década de 50 a 60 do século passado, aonde o Paul Nogier ele desenvolveu um método dessa forma, que ele era médico em Lyon, na França, e ele era um médico sanitarista, e ele começou a receber pacientes com uma área da orelha cauterizada. E ele começou a perguntar para esses pacientes por que eles tinham queimado, cauterizado a orelha. E aí, consequentemente, os pacientes respondiam que isso era em função de eles terem hérnia de disco, dor lombar. E, consequentemente, quem havia feito essas cauterizações eram benzedeiras, 3 benzedeiras do sul da França, que, na verdade, não se conheciam e que faziam a cauterização no mesmo local. E aí ele começou a realizar alguns experimentos. Aí nós temos o Paul Nogier e o Rafael, que é o filho dele. O Paul Nogier faleceu há uns 7 anos atrás. E consequentemente, a partir dos experimentos de Nogier, olha o quanto a gente ainda está atrasado nas coisas, né, gente? A partir de 1990, com as pesquisas que eu vou mostrar a seguir, a Organização Mundial de Saúde passa a recomendar que a auriculoterapia, a auricupuntura, ela fosse incluída em todos os sistemas de saúde, né? E nós tivemos, na verdade, essa inclusão da acupuntura em 2006 agora, e a gente ainda sabe que nós enfrentamos, e vocês sabem disso, uma série de obstáculos para a implementação dessa política. Aí o pessoal tem que fechar o microfone, pessoal, que está causando interferência. Estão pedindo aí no chat. Bem, é que eu não estou tendo esse retorno, então eu não vejo. Por gentileza. Vamos lá, então. Aí, o que acontece? O Paul Nogier, ele foi quem idealizou essa relação do feto com o pavilhão. E como que ele chegou a isso? E aqui também é importante a gente entender que existem diferentes tipos de estímulos, como o laser, como a semente, como a agulha. A gente vai mostrar alguns aqui. E muitas vezes, a gente precisa ser um pouco mais vigoroso no estímulo, ou às vezes a gente tem que realmente pedir para o paciente apertar
para poder chegar um pouco mais profundo nos diversos folhetos embrionários que a orelha tem. Ela tem aproximadamente 7 camadas. Então, se eu quero trabalhar o ponto do olho, ele está mais superficial. Mas o olho também, lá mais profundo, no lóbulo, tem o cérebro, que representa o sistema nervoso central, principalmente essa região do antitrágus, como a gente pode depois ver um pouco na anatomia. Então, às vezes nós temos que solicitar que o paciente estimule, mas hoje a semente de vacaria, a semente de mostarda, que é a mais utilizada por ser mais barato, né, o investimento, muitas vezes nós temos colegas que compram as sementes para poder fazer essa aplicação, porque eu acho assim, né, o pessoal que trabalha com prática integrativa nesse país é muito guerreiro. Todos vocês que estão aqui sabem e devem atuar com práticas integrativas. Não os conheço assim pessoalmente, mas eu tenho certeza que desenvolvem alguma prática. E nós temos que fazer o nosso papel, às vezes, sem ter toda a condição, né, de material, de espaço físico, mas, enfim, a gente sempre procura dar o nosso jeitinho brasileiro para poder, enquanto atores de práticas integrativas, poder fazer o nosso papel de estimular esse sentimento de autocura no paciente, de autocuidado, e a gente participar também desse processo. Então, ele chega na conclusão do feto a partir, principalmente, de um experimento que ele fez, uma compressão no dedo no polegar, aparece uma vasodilatação no pavilhão auricular. E depois ele fez o inverso, ele dava um estímulo no ponto auricular que correspondia ao coração, e isso alterava o pulso da artéria radial. Então, com esses dois estímulos, o aurículo cardíaco e o vasco neural, ele solidificou o método dele, mas viu que esse método ele não deixava de se sobrepor muito àquilo que já era colocado pela medicina tradicional chinesa, pela acupuntura, e aí a gente tem um mapa. Esse mapa é o mapa da... É só clicar realmente no botão do lado esquerdo, pessoal, para fechar o microfone. Aí nós temos aqui, como é que... eu estando com uma cartografia, com um mapa na minha frente, como é que eu sei que o mapa é chinês ou é francês? É só eu olhar nessa região, que é a região da fosseta triangular. Se essa região estiver representando o aparelho reprodutor, o mapa é da escola chinesa. Se essa região estiver representando o membro inferior, como nós vamos ver mais adiante, a escola é francesa. Então, só observar dessa região chamada fosseta triangular, eu consigo diferenciar o mapa. Bem, então, as escolas. A escola francesa ela surgiu a partir de 50, que é a escola no Paul Nogier, e a auriculopuntura já é milenar, já desde os tratados antigos já se tinha essa relação do pavilhão auricular com o feto. E aí nós temos que, hoje, o que o brasileiro fez? Ele somou as duas escolas. Pessoal, o pessoal está dizendo que o ruído está atrapalhando muito. Por gentileza, desliguem os seus microfones. E a gente tem um método, que é um método que a gente utiliza aí, que é uma marca da nossa escola, que é a Auriculotape. Não sei se eu vou conseguir tempo para falar sobre, sobre isso. O que é o Auriculotape. Esse é o reflexo vasco-neural de Nogier, chamado VAS, onde ele fez um estímulo de vasoconstricção e doloroso no polegar e teve uma vasodilatação na orelha. À medida que ele mudava a área da mão, essa área também mudava lá no pavilhão auricular. Ele tem, o Nogier, ele apresenta, tanto no corpo, quanto na face, quanto na orelha, frequências. Então, nós temos cada região anatômica começa com 2,5 Hz, a área A, B, C, D, E, F, G, e A, B, C, D, E, F, G são 7 áreas que têm relação com a cromoterapia e que têm relação com o laser e que têm relação com o estímulo elétrico. Então, nós podemos, começa em 2,5, dobra 10, dobra 20, 40, 80 e 160 Hz, e isso é muito importante para tratamento com laser, como é importante também para tratamento
para tratamento de outros tipos de estímulos, né? Tanto a agulha, as sementes, não tanto, mas nós podemos, a partir, ser mais específicos no nosso tratamento, à medida que a gente dispõe de diferentes tipos de recursos de estímulo. Então, se viu uma relação muito importante, a partir das pesquisas de Nogier, com aquilo que já dizia os tratados antigos com relação ao Zan, que é órgão, e Fu, que são vísceras, com o pavilhão auricular. E dessa forma, as coisas começaram a evoluir pelo mundo, e essa relação também tinha uma coincidência muito grande com postulados da filosofia, né, como eu disse, oriental, e da fisiologia. Mas aí, vamos dizer assim, ele ficou muito no aspecto neurofisiológico, embriológico do pavilhão auricular, enquanto a medicina chinesa vem baseado há milênios na tradição, naqueles postulados do Yin e do Yang, da lei dos 5 elementos, do ciclo de geração e dominação, como a gente trabalha também. É importante, nós não vamos entrar aqui, né, mas é importante para saber a auriculoterapia, e nós não temos isso na nossa formação de base da saúde, é importante a gente conhecer o pavilhão auricular, porque a partir da anatomia do pavilhão é que a gente localiza-se os pontos. Eu vou mostrar alguns pontos para vocês aqui no final mais rapidamente. Então, é importantíssimo conhecer. Tem um vídeo meu do Ministério da Saúde, do curso de Introdução à Medicina Tradicional Chinesa, o qual eu fui conteudista, que tem explicando direitinho as áreas anatômicas, e depois eu posso estar compartilhando, também vou deixar meu contato para vocês, tá? Mas é importante a gente saber a anatomia. Saber que a orelha ela tem uma drenagem venosa, né? Não vou entrar em detalhes aqui. Também ela tem a inervação específica. Essa inervação é principalmente por pares de nervos cranianos. Então, e nós temos principalmente 7 nervos, né? 7 ramos nervosos, nervos diferentes que inervam o pavilhão auricular, tanto anterior quanto posterior. Então, nervo glossofaríngeo, nervo facial, nervo vago, e que são pares de nervos cranianos, o trigêmeo. E pelo facial, por exemplo, que é o 7º par, como ele é motor e é sensitivo, então a parte anterior da orelha é mais usada para tratamentos de dores, para analgesia, é mais sensitiva. E a parte posterior do pavilhão auricular, ela é mais motora. Eu não disse que não existe motricidade anterior e também não disse que não tem sensibilidade posterior. Predomina a parte de sensibilidade anterior e predomina a motricidade na parte posterior do pavilhão auricular. Todo tratamento que nós vamos fazer em auriculoterapia puntura tem que começar normalmente por esse ponto, que é o Shenmen. Ele é o Shenmen, quer dizer em chinês, porta da alma, porta do espírito, porta da mente. E por que esse ponto é importante? Porque quando a gente sobrepõe a inervação do trigêmeo, do cervical, do plexo cervical, do facial, do vago e do glossofaríngeo, ele é uma área que se repete em todas as inervações. Ele fica exatamente no vértice da fosseta triangular, bem nessa região onde eu fecho um triângulo, na pontinha está o ponto porta da alma ou porta do espírito. Ele é um ponto sedativo, relaxante, para dor de garganta, para crise convulsiva, para, vamos dizer assim, melhorar o sono, e ele tem uma série de importâncias. E, além disso, ele analgesia também o próprio pavilhão auricular para que os outros estímulos que o paciente venha receber não sejam tão dolorosos, principalmente no caso de agulhas. Existe uma relação na medicina chinesa do rim com o cérebro e com a orelha, ou seja, embriologicamente, os mesmos tecidos embrionários que dão origem ao rim, à uretra e à bexiga e aos órgãos sexuais, tanto o útero quanto vagina, pênis, também tem uma relação, eles são responsáveis pela formação da medula e do cérebro, que os chineses chamam de mar da medula. Então, tudo isso vem a partir do mesmo tecido embrionário em diferentes fases do desenvolvimento embrionário
na fase intraútero, que na medicina chinesa é chamada de céu anterior, antes do nascimento. A orelha também tem gânglios, essa parte desses gânglios fica um pacote anterior e um pacote posterior. Essa região dos pacotes de gânglio aqui embaixo ela é muito importante para tratamentos psíquicos. Não, a gente não tem como estar entrando em detalhes aqui. E aqui vocês vejam que esse mapa já é uma representação do sistema músculo-esquelético não mais chinês, mas sim o francês. Por quê? Porque eu estou vendo as duas pernas. No mapa chinês, essa perna está sobreposta à outra, esse membro inferior. E aqui vira o quê? O aparelho reprodutor, como eu disse. No mapa francês, as pernas estão abertas. Eu tenho a representação do membro esquerdo e do membro direito. Então, isso é um dos aspectos que diferencia as cartografias das duas escolas. Aqui também a gente tem a representação do aparelho cardiovascular. Aqui o ponto, por exemplo, do coração, né? Só que esse coração aqui a gente chama ele de coração do Nogier, porque ele está representado numa fase de desenvolvimento embrionário. O coração na medicina chinesa fica aqui embaixo, na concha inferior, junto com o pulmão. Então, a gente tem essas diferenças de escolas, né? A gente tem essas diferenças de escolas e de cartografia, mas que a avaliação nos determina. Eu digo o seguinte, não sou eu que escolho o ponto, é a orelha que me mostra. A gente vai falar um pouquinho disso. Aqui nós temos o sistema imunológico, ele está representado no hélix, toda a região de hélix ascendente, hélix descendente, até chegar no lobo, e a gente tem todos os sistemas, sistema cardíaco, digestivo, geniturinário, reprodutor, imunológico. Então, a gente pode separar por áreas anatômicas, fazendo essa correlação da anatomia do pavilhão com os sistemas específicos. Neurofisiologicamente, não desmerecer de forma alguma, muito pelo contrário, a associação que nós fazemos com a acupuntura e a parte de auriculoterapia, nós temos um ambulatório desde 1990, que já atendeu no país, através de um projeto que se chama Acupuntura Solidária, mais de 1,5 milhão de pessoas. E, por muito tempo, a gente atendia mais que o Ministério da Saúde nesses projetos todos, espalhados em 27 cidades do país, e a gente depois deu uma enxugada, porque é muito difícil, né? A gente vai baixando a energia do rim, a gente tem que trabalhar um pouco menos. Mas aqui, só para mostrar, a acupuntura, a gente provoca uma microlesão, esse estímulo é recebido, eu estou falando aqui muito rapidamente, hein, gente, uma fibra nervosa, chega na medula, faz conexão na medula da região posterior com a medula, com a região anterior, aí ocorre uma liberação de mediador químico, por exemplo, a endorfina, depois isso sobe pelo tracto espinotalâmico, chega na formação reticular, dependendo do ponto que você pegou aqui, você vai ter uma resposta, você vai ter uma conexão no sistema nervoso central, liberando encefalinas dependentes. Dependentes do quê? Do estímulo que você deu lá na periferia. Se você pegou o ponto do fígado, o ponto do rim, o ponto do baço. Só que nós não temos uma correlação específica de qual ponto, alguns sim, de qual ponto, qual mediador libera. Então, por isso, nós não podemos abandonar a filosofia. É a filosofia que nos dá que ponto usar no ciclo estacional, qual é a sequência de agulhamento, qual é a sequência de retirada, qual o lado do corpo que vai ser punturado no caso da acupuntura sistêmica. Já a auriculoterapia não passa pela medula. Nós acabamos de ver que ela é inervada à orelha pelos pares de nervos cranianos. Então, eu dou o estímulo na orelha, eu não tenho nem a formação reticular, né? Eu tenho o estímulo e ele vai direto para o sistema nervoso central. Então, muitas vezes eu estou dando aula e chega uma aluna, professor, não vai dar para me ficar na aula que eu estou com dismenorreia, eu estou com cólica, e tal. Aí eu vou lá, não, fica aí um pouquinho, vou lá, pego uma agulhinha, bato aqui na região do ovário, né? Na região de ovário e útero, que está aqui representado na escola chinesa, está 10 a dor dela. Quando eu chego na frente da sala, ela fala, às vezes, principalmente, às vezes, quando é as primeiras aulas, né? Ela fala assim, nossa, minha dor já está 5, daí a pouco 3, olha, eu não estou sentindo mais dor. Aí deixa a agulhinha lá por 20, 30 minutos, depois retira. Então,
você tem uma resposta muito rápida, em termos principalmente de analgesia, da auriculoterapia. O que na acupuntura vai levar, em média, 20 minutos, e outros sistemas também são ativados, porque você tem a ativação medular pelo mecanismo de comporta medular descrito por Wall e Miyazaki. E aí, de todo jeito, os estímulos vão chegar no sistema nervoso central, vai se ativar proteínas e aminoácidos, cadeia de aminoácidos, que vai chegar lá em base nitrogenada, que não dá para a gente entrar aqui, e eu vou ativar a sequência inclusive, de DNA e RNA, adenina, guanina, citosina, timina e uracilo. Então, vejam, são 5 elementos e são 5 bases nitrogenadas também, só para a gente fazer um paralelo aí. Os tipos de estímulos que nós temos, agulhas de acupuntura, que são pequenininhas, como nós vamos ver, semipermanentes, agulhas filiformes, que é a própria agulha de acupuntura, a moxa, que é calor, estímulos elétricos. O que a gente muito usa no sistema público são as sementes de mostarda, que é a amarelinha, e a vacária ou vacaria, que é a pretinha, que é a mostarda desidratada, pastilhas de stipper. Stipper é um botão, né, de silício. Ele tem tanto para pontos de acupuntura quanto para pontos auriculares. O tamanho é diferente. Ponto ouro, ponto inox, ponto prata, ponto cobre, tudo isso para tonificar e sedar. Fazemos muita sangria. Essa região, ó, toda, do bordo, vindo daqui de cima até aqui embaixo, toda essa região do bordo, é uma região que a gente utiliza muita sangria para estimular o sistema imunológico. Laser terapia, estímulo cromoterápico. Essa é a agulha semipermanente ampliada bilhões de vezes, né? Aí ela está sendo usada num aplicador magnético, porque tem alguns pontos que são muito internos, e aí às vezes a gente não consegue fazer com pinça. Consegue, mas você leva tempo, precisa estar já habilidoso, então alguns pontos a gente utiliza por esse aplicador que tem um imã e a agulha fica aqui na ponta. Essa é a agulha, então, semipermanente. Podemos usar as agulhas próprias de acupuntura e podemos utilizar sementes, pontinho, que já vem, às vezes, até aí, ó. Aí a aplicação, né, com o aplicador magnético, e depois recobre com micropólio. A gente vê muito, né, gente, aqui, pacientes com esparadrapo branco. A gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque tem pessoas que são alérgicas ao esparadrapo. Então, o ideal é usar um micropólio, né? Mas, como diz o velho ditado, né? Quem tem cachorro na hora tem que caçar com gato. Mas se, consequentemente, o paciente for alérgico ao esparadrapo, você tem que procurar realmente usar um micropólio para não ter uma reação alérgica. E aí fica, em média, 5 dias, pelo menos 5 dias, depois você reavalia e troca de orelha. Podemos usar estímulos elétricos também, né? Nas agulhas, e aí eu tenho que usar a agulha grande, a agulha de filiforme. Essa agulha não é a mais indicada para acupuntura, com cabo de metal. Eu preciso do efeito ponta e selenoide da agulha. Essas são agulhas francesas que eram utilizadas antigamente no Brasil, elas não são boas. Aí, a mistura, né, de agulhas com pontinho de ouro, posso misturar estímulo. Aqui é uma forma de adaptada da moxa. Essa é uma moxa botão que a gente tira e põe na ponta do cabo, bota fogo. Aí eu vou ter o estímulo mecânico da agulha, eu vou ter o estímulo térmico do calor e eu vou ter o estímulo olfatório dado pela queima da artemisia. As placas, isso aqui é fundamental, eu acho, né? Mais do que qualquer coisa, plaquinha ajuda a gente demais, porque a gente consegue atender muita gente desde que as placas estejam montadas. Então, eu tenho um lado que a placa é de uma semente e eu tenho outro lado que a placa é de 2 sementes. Isso faz diferença? Faz, porque a forma como eu coloco, nós vamos ver agora mesmo no pavilhão auricular, a disposição geométrica, baseada em alguns estudos que eu vou falar, mudam esse efeito de colocação da semente no pavilhão auricular, que é o que nós chamamos de só auriculoterapia ou auriculotape, que é o caso do auriculotape. Segundo o John Bouchard, ele identificou que o som
quando chega no pavilhão auricular, vindo de qualquer local, né, ele vai ter 3 caminhos anatômicos para chegar dentro do aqueduto auditivo externo e aí ser transportado para dentro do ouvido externo e interno. Aí vai lá, né, martelo, bigorna, estribo e pronto. Vai no nervo e esse som chega no sistema nervoso central. Então, esses caminhos anatômicos, eles transmitem ondas sonoras para o meato acústico externo e, consequentemente, foi idealizado, né, um mapa aonde nós temos a forma de colocar aquela semente dupla. Então, essa semente dupla aqui, eu pego o quadradinho, transformo num losango, né, e eu utilizo aonde estão as setinhas, é a semente que fica, e aí eu vou mostrar na sequência que você faz uma forma de... um losango tem que ficar sobreposto ao outro, não posso dar espaço, como está colocado aqui. Então, cada região, no olho, o jeito que é, no ouvido, o ponto da fome, a parte reprodutora, o ponto do ombro, do tornozelo, do punho, enfim, o corpo todo existe a forma correta de você usar. Então, aqui, na verdade, eu estou pegando o quadradinho e transformando ele num losango, e eu coloco, às vezes, um losango do lado do outro, mas a ponta de um tem que sempre sobrepor o outro para mim estar fazendo a auriculotape. E essa região que estão esses pontos pretos, como eu já havia dito antes, são pontos para sangria, para trabalhar principalmente o sistema imunológico. Esse ponto aqui seria o nosso polaramine, por exemplo, é um ponto para qualquer tipo de alergia, seja na pele, seja alergia respiratória, fantástico para esses aspectos. E principalmente usado com sangria para você ter uma resposta mais rápida. Então, é assim que a gente coloca o quadradinho. A gente tira o quadradinho, vira e transforma ele num losango e sobrepõe. Então, o próprio símbolo do auriculotape já me mostra como deve ser colocado os losangos lá no pavilhão auricular. Aqui, os procedimentos de sangria, né? Dobrou a orelha, foi lá, sangrou e faz a ordenha. Esse ponto é o ponto da alergia, que também é o ponto para hipertensão. Aí é o auriculotape, né? A base foi a escola da Juan Linchu, mas a gente tem as adaptações, e aí, por exemplo, aqui para tratar coluna pela parte posterior, aqui para ombro, aqui para cefaleia e problema uroginecológico, impotência, e assim, dependendo da área, baseado na cartografia conhecida da escola chinesa, principalmente. O diagnóstico. Nós temos 2 formas de diagnóstico. Primeiro, olhar para o pavilhão auricular. Está dando instabilidade na minha conexão. Hoje o negócio está com a macaco aqui, né? Mas tudo bem, vamos lá. Nós temos que olhar para o pavilhão auricular e observar manchas brancas, manchas vermelhas, vasos azulados, escamações, nódulos, espinha, cravo, sulco, tudo isso me dá, por exemplo, aí, essas alterações todas, vasos, tipo, como se fosse uma varize, né? Uma varizezinha na orelha, espinha, cravo, tudo isso é uma interpretação para diagnóstico fazendo a relação somatotópica. Aonde que está essa alteração e que órgão é aquele? E aí a gente usa da inspeção, né? Por exemplo, aqui nós temos na área do rim e da bexiga alterações, temos na área do útero vermelho alterações que nós não damos para entrar aqui, mas a inspeção que vai me fazer essa relação e depois, em seguida, além da inspeção, essas alterações aí são as mais comuns, por exemplo, essa dobra dessa fórmula, como ela vem lá de fora, e se eu tiver na região da incisura intertrágica, que é essa região que foi retirada os pelos, junto com um sulco que vem dessa forma aqui, ó, no lóbulo, esse paciente é um paciente que tem doença coronariana. Ele está sendo tratado também com antihipertensiva há no mínimo 5 anos que ele usa esses medicamentos. E também esse sulco, de repente, de forma que ele aparece, ele pode representar, quando está em formato de teia de aranha, mas mais acima no lóbulo, patologias degenerativas do sistema nervoso central. Então, gente, veja a importância, né, de você observar a orelha do paciente. Eu vejo
o cirurgião dentista que está com a língua e a orelha ali, né, o tempo todo, e nós mesmos, mas eu estou dizendo todos os profissionais de saúde e que estão no sistema, a gente pode descobrir coisas que ainda nem estão, às vezes, se manifestando no sistema orgânico, ou que às vezes nem ainda vê em exames complementares. Então, muitas vezes, você tem uma alteração somatotópica que surge no pavilhão auricular antes do paciente estar com nenhum sintoma, às vezes. E aí tem várias, né? Dobra, cisto, mancha, cisto sebáceo, hipertrofia, e vai. Aqui é o exemplo que eu dei do paciente de 71 anos com a hipertricose nessa região, e o sulco, essa somatória desses dois aspectos mostra doença coronariana. Isso aqui na academia tradicional chinesa, a região do tubérculo de Darwin, a região do hélix descendente, a partir da incisura intertrágica, quando escura, marrom escuro ou com nódulos, representa a área de tumor. Então, muitas vezes já aconteceu também da área aqui, onde é a próstata. Eu vi um senhor estava trabalhando em frente à escola, no departamento de água daqui, e ele saiu, encostou na parede, eu saí, olhei para a orelha dele, estava lá uma casca, né, nessa região, chamei ele para dentro, peguei o apalpador, a pinça, fiz assim, saiu sangue na região, falei, olha, o senhor tem alguma coisa no joelho? Não. Já era um senhor de mais idade, falei, olha, é interessante o senhor procurar um urologista. E ele não entendeu muito bem aquilo, eu expliquei, mas eu vi que ele não entendeu muito naquele momento, mas ele foi procurar e depois me voltou, né? Ele retirou a próstata num momento essencial que deveria ser retirada para não ter metástase e tal. E ele disse o seguinte: o senhor salvou a minha vida, né? Simplesmente olhando e encaminhando ele para um outro profissional. Então, nós temos o dever de fazer referência contra referência, mas a gente tem que estar alerta, a gente tem que ser observador. Ok? Até aqui, gente? Bem, aqui nós temos um sulco que vem de fora, esse é doença coronariana. Temos algumas outras alterações, por exemplo, isso é ponto patológico, é um paciente que provavelmente, dependendo da escola, eu tenho que ver outras relações, pode ser problema no estômago ou no fígado. Esse é um paciente que tem muito nos nossos ambulatórios, que é o que nós chamamos de síndrome de dissociação alto-baixo. A parte de baixo da orelha está branca. Isso aqui é sinal de frio, de invasão do frio. E a parte de cima está vermelha, é sinal de calor. Então, não está tendo um bom movimento energético da parte de baixo do diafragma com a parte de cima do diafragma. Então, isso causa uma série de situações, hipotrofia, pitose abdominal, deslocamento dos órgãos internos, pode ser um paciente hipertenso, pode ser um paciente diabético. Isso é bem característico dessas síndromes metabólicas também. A escola francesa, nós temos 7 pontos, na verdade não são só 7, desculpa, são 37 pontos, não dá para a gente falar de ponto mestre aqui, nós temos que, eu estou colocando aqui os pontos de comando, e qual que é a diferença de ponto mestre para ponto de comando? Os pontos de comando, vocês vão ver, todos têm ação sistêmica. Eles são analgésico, antitérmico, anti-inflamatório, imunológico. E os pontos mestres, eles são mestre do ombro, mestre do sono, ponto do estômago, ponto do baço, ponto do fígado, ponto do rim, ponto do ciático, eles são específicos. Então, por exemplo, o Shenmen também é o ponto quadril, vocês já vão entender por quê, aonde ele está localizado, então eu tenho aí no vértice da fosseta triangular. E só para verem a indicação, ponto de ação geral, somático, psicofisiológico, ansiolítico, sedativo, analgésico, imune, trato quadril e o joelho. É aí a localização do ponto. E, segundo o Romoli, 2013, nós temos um ponto para ele é um ponto para analgesia geral e do pavilhão auricular, minimiza a convulsão, asma, coceira, alergia, vômito, acalma a mente, né, o que a gente chama o espírito, né, na medicina chinesa, diminui também a pressão arterial, diminui a frequência cardíaca e é usado para garganta inflamada.
Por que que ele é o ponto quadril? Porque ele está exatamente aqui, ó. Na escola francesa, ele representa o quadril, na escola chinesa é o que eles chamam de porta da alma ou porta do espírito, que, consequentemente, tem essas ações psicossomáticas. Então, ele é um ponto muito mais de ação psíquica do que somática, mas ele tem muitas ações somáticas, como nós vimos. E aqui nós temos a representação do sistema baseado numa das fases de Nogier, que é o sistema músculo-esquelético, na verdade, né? Então, a gente pode chegar ao ponto, gente, ó, eu tenho aqui a fáscia plantar, então, num esporão de calcânio, aqui está a patela, então aqui está o quadríceps, aqui está o isquio, aqui está o tibial anterior, aqui está a panturrilha, aqui está o deltoide, enfim, o corpo todo está aí. Então, muitas vezes, a gente faz a palpação no diagnóstico, o que que a gente vai fazer? Observar aquelas alterações dermatológicas que eu citei de forma muito rápida, cisto, descamação, vermelhidão, área esbranquiçada, e depois você vai pegar o apalpador e palpar a orelha, né? Palpar, e a hora que a gente palpa a orelha, ele tem uma molinha. Dá para a gente, inclusive, diferenciar se a patologia, a disfunção é crônica ou é aguda. Se eu palpo o pavilhão auricular e ele tem que ir toda a molinha lá para dentro, até chegar no final da mola, para o paciente fazer o que a gente chama de sinal de careta ou de retirada da orelha pela dor, a patologia é crônica. Se eu só tento encostar, e a hora que a molinha vai diminuindo, eu tento fazer, ela vai sendo pressionada, e o paciente já retira rapidamente, a patologia é aguda. Então, isso me dá o conceito de sedação e de tonificação para o pavilhão auricular, né? De acordo com a medicina chinesa. Esse é um ponto muito usado, é o ponto adrenal, ele tem a ação de imunológica também, neuromoral, corticoide, analgésico, coagulante, anti-infeccioso, anti-inflamatório e ansiolítico. Tá aí o adrenal, ele fica no bordo do tubérculo do tragus e é um ponto que está em quase todos os protocolos, principalmente nas mulheres. O sistema nervoso vegetativo seria mais ou menos o nosso Buscopan, né? Atua nos órgãos viscerais abaixo do abdômen, principalmente no sistema nervoso autônomo, analgésico dessa região, equilíbrio neurovegetativo. Ele não é aí, tá? Não, ele é interno. Eu pego essa região da orelha, que é o anti-X, vou até no final, o ponto está lá dentro. Então, ele é um ponto interno, só que aí, por isso que ele está branco, porque ele não é aí. Ele é nessa região, mas internamente. Aí, ó, aí a gente rebateu e tá aí, tá o SNV. O outro ponto é o maravilhoso, também chamado de ponto do fígado ou ponto do metabolismo. Ação, ó, hepato biliar, digestivo, controle da pressão arterial. Aí tá ele aí. O diafragma ou zero, que é o centro anátomo-fisiológico. Esse é um ponto também relaxante, é um ponto para dor lombar, é um ponto de ação psicossomática para depressão, para tristeza. Ele fica no centro. Se eu tirar uma reta que sai do ápice, desço aqui para vir no ápice do lobo e passar uma na horizontal, ele está exatamente no centro anatômico do pavilhão auricular. Ponto hipotálamo, algumas escolas trazem um ponto só, tem escolas que trazem 4 pontos, então ele tem uma ação, nós sabemos da importância do hipotálamo no controle da temperatura corporal, no controle do apetite, então problemas hormonais, adaptação ao estresse, ação anti-inflamatória, imunológica, imunidade, já falei, analgésico também, e aí algumas escolas trazem 4 pontos, outras só traz esse ponto um pouquinho mais para cá, a partir do ápice do antitragus. Na verdade, dentro, você pega o ponto mais alto e joga lá dentro da concha, o ponto vai estar aqui, que é o ponto hipotálamo. Não é o mais utilizado, mas algumas escolas trazem esses 4 pontos. Ele está aí, a partir daí, dentro da concha. O endócrino, muito usado para problema tireoide, paratireoide, ele produz também ACTH, que é o hormônio do crescimento, também é fácil de ser localizado. Essa região chama-se incisura intertrágica, ela une o tragus ao antitragus, e eu jogo aqui dentro, né, o ponto endócrino, ou glandular. Tá aí.
Esse ponto é muito importante, ele tem receptor de gânglios linfáticos na borda inferior do lóbulo para depressão, perda de ambição, perda de ente querido. Então, eu chamo que é as cicatrizes da alma, né? Então, ele tem uma ação psicossomática, ele é um ponto linear, ele fica ao longo aqui. Nós, às vezes, fazemos transfixação com agulhas, nós usamos laser na frequência de 160 Hz, nós colocamos sementes, nós colocamos agulhinhas. Aí, gente, é aquela história, é usar o que tem, né? E se você tem um recurso maior, você usa, se não usa, tem que dar algum tipo de estímulo aí, né? O Nogier, ele não se preocupa muito com a questão de sedação e tonificação na escola francesa. A escola chinesa, sim, que trabalha dentro dos conceitos da medicina chinesa de aumentar a circulação de sangue e de energia ou diminuir essa circulação de sangue e energia. Para o Nogier, eu já cheguei em reuniões que eu não tinha agulha, a pessoa estava com torcicola, eu clipei com clipe, usando um clipe mesmo assim, um clipe de papel, lá na região da cervical, que fica aqui, ó, e na hora a pessoa libera o movimento. Chat, vamos ver. Tá, eu acho que vai dar legal. O endócrino glandular, já falei, aí volta aqui. Pontos da escola chinesa, a gente não vai entrar em detalhes aqui, mas aí vocês estão vendo que, só para ficar fácil, ó, a escafa, membro superior, aqui a coluna vertebral, dentro das conchas, ó, na concha, que é a fosseta, aparelho reprodutor, aparelho geniturinário, aparelho digestivo, aparelho cardiorrespiratório, e aqui a gente já viu que está o sistema imunológico. A cabeça representa tudo que está na face, olho, nariz, boca, dente, laringe, amígdala, língua, enfim. Então, por região anatômica, você tem na escola chinesa, não é uma descrição como no Nogier. Se você aprende Nogier, fica fácil de aprender depois da escola chinesa. Aqui só para mostrar a relação do ponto com a cicatriz, o indivíduo teve uma cicatriz por talo fibular, por fratura de tibia e fíbula, fez uma fixação com osteossíntese, e essa cicatriz, que é uma coisa que a gente precisa estudar muito, que é a cicatriz, não pode fazer uma avaliação. Eu acho que em nenhuma prática integrativa sem perguntar se o paciente tem cicatriz, gente. A cicatriz precisa ser abordada porque se ela é um campo de interferência, ela precisa ser desensibilizada, e pode ser feito isso pela terapia neural, pode ser feito com acupuntura, pode ser feito com aurículo, pode ser feito com homeopatia, pode ser feito com massagem, pode ser feito com laser, mas eu preciso identificar se essa cicatriz é um campo de interferência. E aí onde cita que o que existe mais profundo, segundo o Paul Edward, é a pele. A gente pode usar a orelha para diagnóstico. Então, por exemplo, eu palpo uma região na orelha. Se a região, por exemplo, o útero, que é um órgão interno, não tem como eu estimular a cicatriz para ver se eu tenho alteração do pulso. Então, eu uso o pavilhão auricular na região do útero. Se essa pessoa fez uma cirurgia, uma cesárea, e o útero, na cicatriz interna dele, né, na parede do útero, é uma toxicidade, eu vou ter alteração do pulso quando eu der um estímulo na orelha. Pode ser até um estímulo luminoso, tá? Aqui é a tomada do pulso, para a gente ver. Não altera o batimento cardíaco, é um desvio de shunt somente, é um desvio de quantidade de sangue da artéria radial para outro ramo, e, consequentemente, isso me dá um punhado de diagnósticos, tanto auricular. Pode usar outra coisa, pode usar o ring test, o Bidort, radiestesia, enfim, tem vários métodos para você identificar se a cicatriz é tóxica e também se tem uma interferência. Não dá para a gente entrar aqui. Bem, o que a gente tem que entender, eu estou terminando já, que nós podemos ter efeitos analgésicos, anti-inflamatórios, neuromuscular, imunológico, efeitos funcionais nos ANFU, nos órgãos e vísceras, e efeitos psíquicos. Aonde você tem um remédio alopático que me dá toda essa condição. A gente pode associar quando tem o laser, né? E aí usado em pontos de acupuntura, principalmente pontos TIM, e
nós temos uma grande vantagem, né, na auriculoterapia, que é o poder de usar em massa, né, de atender muita gente. Então, às vezes, a gente vai para as conferências nacionais de saúde, quem já esteve lá, nessas últimas aí, acho que de umas 4 ou 5 das últimas para cá, a gente sempre estava com o pessoal nosso lá, com ex-alunos e alunos fazendo o aurículo, e aí as pessoas começam a andar pelo pavilhão lá, né, pelo Ulisses Guimarães, e começam a ver uma na orelha do outro. A gente chegou já a atender numa conferência quase 4.000 pessoas, quase 1.000 pessoas por dia, com 70 pessoas trabalhando, 50 pessoas. Então, realmente é um recurso que você pode usar em massa. E aí tem aqui livros da escola chinesa, escola francesa e um tratado, esse aqui está esgotado e não vai ser republicado. E várias obras aí. Aqui já é já é uma outra linha, que é o microsistema no pavilhão auricular. E tudo bem, eu já encerrei. Vou abrir aqui para perguntas. Obrigado, pessoal. Obrigado, Dimitri. Podem perguntar aí no Pessoal, a chat que palestra eu está muito vou boa, a palestra está respondê-los com muito prazer. rica. Muito obrigado aí pelas colocações. Quem quiser mandar as perguntas, infelizmente, a gente está com esse problema do áudio, que eu nunca tinha feito palestra agendada. Eu trabalhei a pandemia diretão e aí eu mandei, aí deu um problema aqui na... Deixa eu ver se tem alguém aqui que queria admitir. O áudio não existe. Vamos lá, então, vamos para as perguntas. Nada de áudio. Obrigado, pessoal. Josi, mais alguém? Alguém quer fazer alguma pergunta mais específica? Sou enfermeira, estou realizando auriculoterapia no posto de trabalho, me chamou a atenção a orelha de uma paciente na região da fossa triangular. Ela é bem brilhosa, lustrosa. O que isso poderia significar? Bem, a priori poderia significar uma alteração no aparelho reprodutor ou no joelho. Pode ser uma endometriose, pode ser... Aí tem que analisar, colher, né? Colher outros dados, é óbvio, palpar, ver a história da paciente. Cortou o quê? A voz? Bem, então, recolocando. Eu preciso de informações, gente. A gente tem uma ficha, né? A gente tem uma ficha de avaliação básica de auriculoterapia. A gente tem 3 fichas, uma mais simplesinha, uma média, uma mais complexa, né? Então, você precisa juntar informações, mas eu diria, essa paciente, ou ela tem alguma coisa pela escola francesa a nível de joelho, já fez uma cirurgia de joelho, eu já respondo. Qual é já fez uma cirurgia de joelho, ou ela tem dor no joelho, ou ela tem um problema a nível de útero, porque para a medicina chinesa eu não separa útero de ovário de trompa de falópios. É uma víscera acessória só. Então, aí a gente tem que ver. Pode ser uma hipermenorreia, uma menorreia, uma dismenorreia, ovário policístico, e aí tem característica. O que dá para saber é se é agudo ou crônico. Qual a dinâmica atual da inserção da aurícula no SUS? Bem, se eu entendi a pergunta, a gente... É complicado, né? Às vezes responder o óbvio, né? A gente, assim, porque é difícil, isso nós temos hoje atualmente, nós tivemos o projeto do Ministério da Saúde, que foi para o Brasil todo. O IPGU tem feito um trabalho de responsabilidade social, onde a gente, por exemplo, fechamos agora em Brasília com a Secretaria de Estado, para nós formarmos 800 profissionais de saúde em 2 módulos online e um módulo presencial, né? E como Brasília é perto daqui e eu tenho escola em Brasília, não vai custar nada para o governo do GD, para a Secretaria de Estado, né, do Distrito Federal, nada.
é um curso totalmente gratuito a formação. E a gente já mandou um projeto aí para a Luísa também, nós estamos discutindo para ver o que, que a gente pode fazer aí para o estado da Bahia, só que aí eu preciso de um pouco de ajuda, porque não dá para me ir de carro, né, e não é tão perto assim. Então, a gente está vendo o que pode ser feito em termos de ajuda de custo de alimentação, somente transporte e hospedagem, e a gente fazer o mesmo trabalho que a gente está fazendo aqui em Uberlândia, que a gente já fez em outras cidades, que a gente já fechei algumas parcerias com conselhos regionais de saúde, pela farmácia, pela fisioterapia, cidades aqui perto a gente fecha e faz. Então, essa inserção hoje, eu acho assim, a audioterapia é uma prática integrativa que precisava estar em todas as unidades básicas de saúde, todas, mas nós temos essa dificuldade de formação, não é assim, não é querer dizer, mas é uma formação consistente, que realmente dê condição de avaliação, que realmente dê condição até de prognóstico. Gostaria de saber a audioterapia pode ser utilizada em pacientes que fizeram cirurgia plástica na orelha ou não teria como. Bem, as cirurgias de abano, né, e também os lutadores de jiu-jitsu, eles têm deformidades. E, consequentemente, os pontos mudam de lugar. Então, você não tem muito uma relação cartográfica. Você vai pela inspeção, pela palpação, aqueles pontos que estão doloridos, você dá estímulo ou com semente amarela ou com semente preta, dependendo se é agudo ou crônico, e, consequentemente, aí, vamos dizer, espera os resultados, que com certeza vão vir, mas você não tem uma forma, porque os pontos mudam e você não sabe para onde vai. Isso vale para cirurgias e vale para os lutadores de jiu-jitsu. Mas nós temos que também tomar cuidado, não é com o que acontece no pavilhão, essa cicatriz, que se ela for um campo de interferência, ou se ela for o que nós chamamos de cicatriz tóxica, antes de qualquer coisa, você precisa ficar atento a tratar a cicatriz antes de qualquer coisa, senão você não vai ter resposta, né? A gente tem 2 capítulos nesse livro meu, de terapia neural, dedicado foi recentemente publicado aí, da importância que nós temos que dar para cicatriz de cesárea, mamoplastia, de tireoide. Isso pode desenvolver psoríase, enxaqueca, hipertensão, eczema, fibromialgia e, consequentemente, deixa eu ver se eu consigo responder tudo. Se será publicado no canal do PGU, sim, será publicado no canal e eu posso disponibilizar o link para vocês disponibilizarem em qualquer canal aí do evento. Os dados apontados reforçam a necessidade da luta, com certeza. Sim, nós precisamos realmente lutar, né? E lutar muito mais, né, gente? A gente está vivendo um momento muito complicado. Assim, ocorreu aí, como em várias áreas, mas ocorreu uma paralisação muito grande do Departamento Nacional, né, que existia, que eu acho que hoje nem existe, mas existe fachada, principalmente depois da saída do Daniel Amado, as coisas se paralisaram, né? E está muito complicado. Gostaria de saber se o senhor tem algum... Se chamar de senhor, não, gente. Instrumento modelo para mensurar os resultados de pacientes acompanhados para apresentação dos dados para a Secretaria de Saúde. O que a gente tem são alguns artigos, tem artigos em inglês, em francês, tem um artigo que vai sair agora numa revista de enfermagem, qual eu sou coautor, que é justamente esses dados do Hospital de Clínicas daqui, mas a gente tem literatura para caramba, tem muita literatura mostrando isso no mundo inteiro, e na biblioteca da OPAS também tem muita coisa, mas eu procurei no projeto fazer algumas referências, né? Eu acho que assim a gente já tem isso consolidado com as próprias pesquisas do Paul Nogier desde o século passado, mas temos algumas coisas mais específicas de alguns artigos
O grande problema que a gente vê nas práticas integrativas como um todo, e na auric, na acupuntura também, é controle metodológico, né? Por quê? Porque nós sabemos que o paciente ele teria que ser colocado numa redoma de vidro. Por quê? E como um biotério, porque a influência da temperatura, da pressão, do alimento que come, por exemplo, se eu como picante, eu tonifico o pulmão, eu diminuo a energia do fígado, se eu como azedo, eu aumento a energia do fígado, diminuo a energia do baço, se eu como doce, não o doce açúcar, mas o sabor doce, eu aumento o baço, diminuo o rim, se eu como salgado, o camarão, eu tonifico o rim, cedo o coração. Então, é muito difícil o controle metodológico de pesquisas. Então, eu falo assim, todo artigo que a gente pega de acupuntura e aurica, ele acaba sendo furado, mas existe vários aí que a gente pode estar, e eu cito algumas no projeto que eu encaminhei para a Luísa. Apresentação de dados. Professor, gostaria de saber mais sobre a Texsangria e quando fazer, teria algum material de vídeo? Sim, tem material de vídeo no canal do IPGU, vocês têm vídeos mostrando várias sangrias, no ápice, em outros locais. Precisaremos encerrar, dado adiantada a hora, faria agradecimentos e encerramento formal. Ok, pessoal, é muita coisa, né? E eu vou deixar, porque eu não estou ouvindo, vou deixar o Dimitri falar com vocês. Olá, gente. Queria agradecer muito a oportunidade, o espaço para esse conhecimento tão profundo, oportunizada pela professora Maria Luísa, agradecer a disponibilidade de todos, agradecer a belíssima explanação do professor Jean. Claro que a gente está na acupuntura esses anos todos ensinando, praticando, já vimos muitas palestras, muitos vídeos, muitas aulas sobre o tema, mas sem nenhum tipo de bajulação, eu afirmo que esta foi a melhor palestra, mais instrutiva, mais rica sobre o assunto auriculoterapia que eu já vi nesse espaço de 1h30, assim, apresentada virtualmente ou presencialmente. Muito obrigado, viu, gente, pela presença. Repetindo, essa palestra, essa aula vai estar gravada no IPGU Oficial, canal do YouTube. Então, quem quiser rever, vai ter à disposição essa belíssima aula do professor Jean. Obrigado a todos. Obrigado, professor Jean. Nota 10. Participação neste movimento que é muito crucial, é muito importante para a saúde pública e também para a inclusão das terapias alternativas. Eu gostaria aqui de agradecer a oportunidade, pedir desculpa a questão da troca, mas eu consegui, acho que, responder a todas as perguntas no tempo que deu. É lógico que daria para aprofundar muito mais. Agradecer vocês. Eu vou deixar aqui gravado, né, o meu contato, 34 9 84 18 0909. Esse é o meu WhatsApp. E eu fico à disposição de vocês, estou à disposição. Eu amo as práticas integrativas, eu amo o que eu faço, eu adoro dar aula, tanto é que a gente tem esse projeto aí, assim, aqui em Uberlândia nós já estamos indo para 700 profissionais formados. Uberlândia hoje, nos cadastros do Ministério da Saúde, é a cidade que mais tem profissionais em auriculoterapia nas unidades básicas de saúde do Brasil. E a gente quer expandir isso. Vou repetir o contato. E-mail é jean, portalunisaúde.com.br. Telefone 34, aí se for direto tem que pôr um 9 a mais. Se o WhatsApp é 984 18 0909. Pode me adicionar e a gente conversa, a gente tira dúvidas, a gente... Não, tá errado. Jean, não é JN, é JEAN, tira esse JN, @portalunisaúde.com.br. Jean, só depois portalunisaúde.com.br. JEAN, portalunisaúde.com.br. E só está errado aí o JN. Isso, agora sim. Jean, @portalunisaúde. Coloca alguém aí o telefone para mim, porque está tão travado a minha coisa aqui, ó, que eu não consigo colocar no chat, gente. Eu vou ter que pedir um técnico para vir aqui e ver o que aconteceu.
Pessoal, muito obrigado. Um beijo no coração de vocês. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de estar aqui em Uberlândia e falar aí para a Bahia, que é um lugar que eu gosto muito de ir, principalmente Salvador, que eu gosto muito de passar de vez em quando o carnaval aí. Muito obrigado, 34 84 18 0909. Obrigado, até uma outra oportunidade. Espero poder, de repente, encontrar vocês aí num futuro próximo, presencialmente. Muito obrigado mesmo. Fiquem com Deus. Senhor Teodomiro, o senhor se eu queria fazer alguma pergunta? Eu coloquei aí no chat. O grande problema é que eu não estou ouvindo ele. Vamos ver se agora dá para ouvir. É que seu microfone constava como fechado há pouco. Aqui, ó, fechado. Alguém pode digitar, pessoal, o que ele está perguntando? Tá no chat. Deixa eu ver aqui se eu encontro. A gente pode marcar uma outra. Ele fez muita colocação via chat. Ah, sim. Tá, eu procurei responder, né? O que eu consegui aí. Infelizmente, eu não ouvi o que ele disse agora, mas eu gostaria de agradecer. Por favor, vamos marcar um encontro presencial em Salvador no final do ano. Quem sabe? Vamos lá. Eu estou aí, Vamos quem lá. sabe a gente faz isso. Tá ok. Com certeza. Pessoal, muito obrigado. Vou fechar aqui o áudio, salvar para poder estar enviando depois aí para que vocês possam disseminar e a gente cada vez mais poder despertar as pessoas com essa formação, seja com quem for, desde que seja uma boa formação. Obrigado.